O que esperar do futuro? A Bíblia é um livro repleto de histórias de homens que tiveram uma visão do futuro. Então siga aqui comigo, que é sobre isso que vamos falar. Como ter uma visão de futuro. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Fôlego. Se você já me acompanha aqui há algum tempo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir e de seguir o canal. Esses homens da Bíblia que tiveram visões, não eram só visões aleatórias ou deslumbres, eram visões que eram dadas pelo próprio Deus, através de sonhos, através de... Essas visões que os homens da Bíblia tiveram não eram apenas vislumbres aleatórios, mas foram resultados de conexões de fé que eles tinham no próprio Deus. E o primeiro personagem que quero conversar com você aqui é Abraão. Olha só o que diz no livro de Gênesis, no capítulo 15, no verso 5. E ele o levou para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode contá-las. E disse-lhe: assim será a sua descendência. O próprio Deus, conversando com Abraão, disse para ele olhar as estrelas, se ele pudesse contar. Olha só a grandiosidade dessa visão. Ele teve que sair para fora de onde estava e olhar para os céus. E essa visão impulsionou a ele permanecer em fé e acreditar na promessa que Deus havia prometido para ele, que foi de lhe tornar uma grande nação. Um outro personagem que também é icônico, José do Egito. José tem uma das histórias que eu mais gosto, está escrito lá em Gênesis, no capítulo 37, a partir do verso 5, eu vou ler aqui com você. Tinha José sonhos e os contava a seus irmãos, mas eles o odiavam ainda mais por causa deles. Disse-lhes: ouvi, por favor, esse sonho que tive. Estávamos nós amarrando feixes no campo, e o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o cercaram e se curvaram ao meu feixe. Disseram-lhe seus irmãos: governará sobre nós? Ou dominará sobre nós? E odiavam-no ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Será que em algum momento você já contou o seu sonho para alguém e as pessoas não acreditaram? Pois bem, foi assim que aconteceu com José do Egito. Ele teve um sonho, com certeza Deus deu esse sonho para ele. E ao contar, as pessoas não acreditaram. Talvez você se vê assim na situação. Mas através desse sonho profético, José teve uma visão do futuro, incluindo o seu próprio papel no Egito, que mais tarde resultou na salvação da sua própria família no tempo de fome e no tempo de não prosperidade na terra do Egito. O que falar ainda de Noé, na qual Deus falou com ele, deu uma visão do futuro, falando que um grande dilúvio iria acontecer. E ele teria que construir um grande barco numa época que ninguém ainda ouviu falar sobre chuva. Em Atos, no capítulo 7, nos conta também a história de Estevão. Olha só o que diz esse texto. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Veja que no momento de martírio, Estevão teve uma visão dos céus abertos e de Jesus à direita do Pai. Essa experiência
encheu de paz e coragem mesmo diante da morte. O que falar ainda de Daniel e de João, homens que tiveram visões para o seu tempo, para tempos vindouros. Compreenda que Deus ele sempre está nos dando visão para o próximo passo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas características desses homens que tiveram visão à frente do seu tempo. Talvez você se pergunte, Rafael, como que eu vou ter uma visão para além do meu tempo? Como? Como que isso vai acontecer? Compreenda que Deus ele continua o mesmo e ele quer sim te dar uma visão específica para você. Talvez você até já tenha sonhos ou visões ou algo está batendo mais forte dentro do seu coração, mas você ainda tem algumas dúvidas, você ainda não tem acreditado na sua totalidade. E olha só, uma das características que esses homens tiveram, que fizeram de alguma forma eles chamaram a atenção dos céus para que essa visão se tornasse real. Uma da característica comum desses homens é que eles tinham uma fé inabalável, mesmo em situações que parecia contrário, eles continuaram acreditando na promessa que Deus havia lhe dado. Acreditar na promessa mesmo em que as situações não pareçam favoráveis fizeram esses homens fazerem histórias que contamos e que nos inspira até hoje. O segundo ponto aqui que esses homens têm em comum é a obediência à vontade de Deus. Eles se mostraram dispostos a obedecer às instruções divinas, mesmo quando isso significava enfrentar o desconhecido. Enfrentar o desconhecido é uma coisa que é muito difícil. Você seguir por aquilo que você ainda não conhece. Mas obedecer a Deus obedecer a Deus vai fazer você ficar mais próximo das promessas. Coragem e perseverança também acompanhavam esses homens. Imagine só a história de José, leia aí o texto de Gênesis 37. Imagine só Abraão, imagine só Noé. Esses homens precisaram ter muita coragem e perseverança para não desistir. As situações iam totalmente contra a tudo aquilo que a promessa de Deus falaram. Mas eles continuaram perseverando e uma coragem que fizeram eles caminharem e prevalecerem e alcançar a promessa. E para mim, o ponto mais importante para se alcançar a promessa, um ponto mais importante para se alcançar a sensibilidade ao Espírito Santo. Eles eram sensíveis à voz de Deus e estavam abertos a essas revelações. Aí eu lhe pergunto, a que você está aberto? Para onde os seus olhos têm apontados? Para a promessa ou para as dificuldades e desafios? Seus ouvidos estão sensíveis à voz do Espírito Santo ou está sensíveis às notícias, às dificuldades do seu dia a dia? No livro de Hebreus tem um versículo que diz que Abraão, mesmo sem esperança, em esperança o creu. Quero fazer uma oração por você hoje, que é a esperança, que a fé lhe alcance. Situações difíceis elas vão chegar, mas as promessas de Deus elas são maiores. O Espírito Santo te dê sabedoria, força, fôlego e fé nessa caminhada para a sua promessa. Escreva aí nos comentários qual foi a promessa que você
ainda está buscando ou que já chegou na sua vida. Conte nos comentários e edifique a fé de mais pessoas. Compartilhe com mais pessoas essa fé, o seu testemunho daquilo que Deus já fez e daquilo que Ele ainda vai fazer.